imediato para o nosso Padre Milton Caetano Ferraroni. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, do Manassés, aos outros que compõem aqui a mesa, agradecer o convite do Dr. Jamedson, agradecer o convite do Dr. Jamedson e, de alguma maneira, saudar todos vocês, aqueles que eu conheço, alguns que eu não conheço, e eu saudaria na pessoa de um grande amigo que eu tenho aqui, que é o Dr. Ricardo, que eu sei que é um novo acadêmico, e que é para mim um amigo da primeiríssima hora. Eu, quando cheguei aqui, há quase 10 anos, eu estava esperando no aeroporto, era o Dr. Ricardo. Mas eu pensei fazer algumas considerações em relação a essa data que nós acabamos de celebrar, os 500 anos do início emblemático da Reforma. Foi quando Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Parece que essa versão não corresponde exatamente à história, mas seja lá como for, o fato é que as 95 teses foram apresentadas e, sem dúvida nenhuma, dividiram o mundo cristão, num antes e num depois. E seria o caso de nós festejarmos isso. É interessante que o Papa Bento XVI primeiro, depois o Papa Francisco, eles foram na linha de que propriamente não é uma festa, por um motivo simples. Nós não podemos nos alegrar com a divisão. Agora, nós sim podemos aproveitar esse momento, essa reflexão, até porque a história dessa vida, para nós olharmos para esse caminho, que de alguma maneira o professor Jean já nos dizia com muita propriedade, na verdade, essas experiências que ele tinha. Eu digo que não parece bom que nós festejemos a divisão, porque afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo não nos queria divididos, que todos sejam um, ele dizia na última ceia. Agora, é sim uma ocasião de uma reflexão fraterna, e pensar no sentido de restaurar essa unidade cristã. É interessante que, historicamente, e que o senhor me chamou de gigante, eu fiquei com vergonha, mas em nenhum sentido eu sou gigante, mas é interessante aqui, os senhores poderiam dizer muito melhor do que eu, que o movimento ecumênico, ele tem um primeiro momento importante, precisamente quando se começa a evangelização, a colonização desses novos países, e que aparecia como um escândalo que os cristãos estivessem divididos. Quando chegavam, por exemplo, nesses novos países da África, da Ásia. Então, a partir daí, começou toda essa busca da unidade. Ainda que é interessante a gente perceber que os nossos anteriores, nossos irmãos evangélicos, protestantes e católicos, já percebiam isso. Eu fui ver que a expressão irmãos separados é uma expressão já do século XVI. Ou seja, já se pensava assim, já se pensava na ideia de irmãos. Agora, claro que há uma série de circunstâncias históricas que explicam as dificuldades que ocorreram, como o senhor bem explicado, mas se de alguma maneira eu conseguisse mostrar uma ideia aqui, eu gostaria de pensar naquela frase da segunda epístola de Pedro, São Pedro, quando ele diz que um dia diante do Senhor é 1000 anos como um dia. Mais ou menos como se a gente olhasse para 1517 e olhasse também para 2517, pensando numa visão de futuro, como seria importante que nós pudéssemos estar em comunhão, uma comunhão autêntica, uma comunhão total. Pois bem, como entender 1517? Se a gente pensa na Barca de Pedro, a igreja Barca de Pedro, a Barca de Pedro, ela vinha sofrendo já muitas dificuldades. Aliás, Nosso Senhor já anunciava o Evangelho
que haveria contradições. Basta a gente pensar um pouquinho na contradição dos primeiros cristãos, que foi um momento tremendo, a perseguição ao cristianismo nascente. Mas os anos que vão de 1350 a 1550 são anos muito difíceis. São anos muito difíceis porque nós temos simultaneamente aquele que é chamado Grande Cisma do Ocidente. A gente lembra, os papas estavam em Avignon. Quando voltaram, houve aquela divisão e se deu a situação de que se tinha simultaneamente papa e antipapa. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que o prestígio do papado ficasse bastante abalado. Tem a Guerra dos 100 Anos, que apesar do nome teve mais de 100 anos, na verdade. Depois, o avanço dos muçulmanos, é nesse período que Constantinopla é tomada, cai Constantinopla. E também é verdade, e isso é importante a gente entender, até para entender o drama do Lutero, que por uma dessas circunstâncias difíceis de entender da história, infelizmente, os papas próximos de Lutero não estiveram à altura daquilo que deveriam ter feito. O Papa Alexandre VI vai de 1492 a 1503. Entre ele, o Papa Júlio II, há um pontificado de 20 dias. Depois, Júlio II, 1503, 1513. E depois, Leão X vai de 1513 a 1521, que é um intervalo interessante. 1517, quando começa todo o movimento de Lutero. 1521, quando se consuma a separação. Infelizmente, esses pontífices não estiveram à altura. Um historiador francês que eu prezo muito, que é Daniel Hopes, ele, quando vai falar desse período, ele fala que são 3 tentações. Eu acho que dispensa comentários, até porque todos nós conhecemos. Alexandre VI se deixou levar pela tentação da carne. Depois, Júlio II, a tentação da guerra. Para Roma, eu morei em Roma, o senhor morou em Roma também, sabe que ele mudou Roma, mudou a estrutura da cidade, mas era um papa que tinha uma visão muito mais de estadista do que propriamente de pontífice. E depois, Leão X era um papa Medici, da família de Florença, daqueles grandes mecenas da arte. E, infelizmente, ele estava muito mais ligado com a arte do que o momento que a igreja vivia. E esse momento, esse é o contexto histórico em que se dá o evento Lutero. Lutero era um homem de uma inteligência brilhante, sem dúvida nenhuma, educado num regime familiar muito austero, que entrou para o convento por uma circunstância que ele mesmo dizia, ele mesmo admitia, por uma promessa que ele fez, quando uma tempestade, ele temeu e prometeu entrar e se fez frade Santana. Prometeu a Santana, se fez frade agostiniano. Apesar que o seu pai não queria que ele se fizesse frade, mas ele se fez frade. E na vida religiosa, e aqui eu acho que é o núcleo para nós entendermos Lutero. Independente de qualquer outra apreciação que a gente faça de Lutero, eu acho que nós temos que entender o drama de Lutero. Lutero é um homem que passa por um drama. E qual que é o drama? Ele é uma inteligência brilhante, isso não há dúvida. Ao mesmo tempo, ele não se via como intelectual, ele se via muito mais no papel de uma pessoa que tinha a missão de reformar. Ele se via nesse papel, e isso, inclusive, como o senhor dizia, às vezes fazia com que ele fosse muito veemente, às vezes violento, mas o fato é que Lutero, ele, sobretudo no começo da sua vida religiosa, ele sofria com a doença dos escrúpulos. Aqui, escrúpulo, me refiro à doença espiritual da pessoa que não tem sofre muito com o perdão divino, sofre muito com as dificuldades. Eu copiei aqui um trecho de Lutero que eu acho que é interessante, diz assim:
quanto mais me esforçava por cultivar a contrição, tanto maior era a força com que se levantavam as angústias da minha consciência. Não me era possível aceitar a absolvição, tratando da absolvição da confissão, e outras consolações que meus confessores me ministravam, pois pensava comigo mesmo: quem me garante que posso acreditar nessas consolações? Aconteceu, logo casualmente, que falando com meu mestre, se refere ao mestre religioso, e lamentando-me com muitas lágrimas por sentir essas tentações que eu padecia com frequência por causa da minha idade, ele me disse a seguinte: filho, o que fazes? Não sabes que o Senhor nos mandou ter esperança? Esta única palavra me deu força para crer na absolvição. Mas logo em seguida, ele já sofria. Ele sofria com o perdão divino, ele sofria, por exemplo, com as suas próprias atuações. Então, se conta bastante a respeito daquilo que se chama a liturgia das horas. A liturgia das horas é o breviário, que nós, clérigos, temos por obrigação rezar todos os dias. Então, às vezes o Lutero, por uma circunstância, ele ficava um tempo sem rezar. E depois se internava lá num quarto e ficava um dia, 2 dias, para rezar aquilo que estava atrasado. Então, era um homem que sofria. E é interessante, quando a gente sobretudo vai lendo esses testemunhos do Lutero, a gente percebe que não se pode julgar superficialmente. É um homem que sofre tremendamente, sofre porque ele crê que a natureza humana ela está definitivamente corrompida pelo pecado. Ele sofre dessa maneira. E ele não consegue imaginar como será possível que ele se faça justo diante de Deus. Ele pensa que tudo aquilo que ele faz é pecado. A natureza está definitivamente corrompida. Então o que ele faz? Ele não consegue conviver com essa responsabilidade. E como ele não consegue conviver com a responsabilidade, ele diz que o homem não é livre. Eu acho que aqui é o ponto principal. Se eu conseguisse agora brevemente passar essa ideia, eu acho que nós estaríamos, ou pelo menos poderia servir para depois do nosso debate, não sei. O Lutero, vocês sabem que proferiu essas 95 teses. As teses são frases curtas, são proposições assim, de 3, 4 linhas. Seria muito interessante que a gente pudesse conhecê-las, ou melhor, conhecê-las nós podemos, mas que nós pudéssemos entender qual que é o conjunto delas. Até pelo seguinte: quando a gente pensa na reforma, imediatamente nos vem à memória alguns clichês. Vem o clichê das indulgências. Eu não vou falar aqui das indulgências, mas se em algum momento for interessante, a gente pode tratar do tema, né? O livre-exame, a questão de que cada fiel é livre para interpretar a Bíblia, a ausência de intermediários entre Deus e o homem. Agora, qual seria a essência do pensamento do Lutero? Se a gente pudesse perguntar ao próprio Lutero, na verdade, o que é o principal? É interessante que nós temos um recurso, ou melhor, há nos seus escritos algo que nos ajuda nesse sentido. Quando em 1537 quiseram fazer uma edição crítica, uma edição de todas as suas obras, uma obra omnia, ele não estava muito animado. Ele dizia, com graça, que ele sentia uma fome saturnina, lembrando lá de Saturno, que devorava os seus filhos, e ele não queria. E ele dizia assim: não reconheço nenhuma delas como de fato um livro meu, com exceção talvez de sobre o servo-arbítrio e o catecismo. Ou seja, Lutero, ele via como a essência da sua obra o de servo-arbítrio. Digo em latim porque ele escreveu em latim. E é interessante que esse livro, o de servo-arbítrio, é uma refutação que ele faz a um outro livro do humanista Erasmo de Roterdã, um grande humanista, também frade agostiniano, e que num primeiro momento nutriu uma grande simpatia por Lutero.
O Erasmo de Roterdã, eu odeio isso que eu vou dizer agora, porque, sobretudo aplicado às coisas da religião, não é correto, mas o Erasmo de Roterdã era uma pessoa da esquerda, bastante da esquerda. Então, quando o Lutero ele começou a ganhar projeção, o Erasmo de Roterdã teve uma simpatia inicial por ele. Aliás, é interessante notar que quando o Lutero começou toda a sua pregação, havia gente que pensava que estava fazendo a reforma da Igreja Católica. Ou seja, que ele permanecia na Igreja Católica por um motivo muito simples. A reforma, ela se fazia necessária. Aliás, a reforma se pedia há mais de 2 séculos. Era muito necessária a reforma. A reforma era necessária por tudo isso que eu dizia, o cisma do Ocidente. Pois bem, esse diálogo, na verdade, nesse diálogo a gente vê bastante essa veia do Lutero de um homem polêmico. Esse diálogo polêmico que ele tem com o Erasmo de Roterdã, e que, inclusive, no final da vida, eles são absolutamente inimigos. Quando morre Erasmo de Roterdã, Lutero diz que tinha morrido um inimigo de Cristo. Ele odiava literalmente o Erasmo de Roterdã. Mas ele reconhecia um mérito no Erasmo de Roterdã. Ele dizia assim, isso aparece no livro De Servo Arbítrio, ele diz assim: "Tu és o único entre todos que atacou a verdadeira questão, o fundo do assunto. Tu não me incomodas com outras questões sobre o papado, o purgatório, as indulgências e coisas semelhantes, que são bagatelas e não a questão inicial." Para Lutero, o principal era o quê? A liberdade. Por quê? Porque Lutero, ele pensa, a liberdade é exclusiva de Deus. Só Deus é livre. Nós não somos livres. Nós não podemos ter liberdade. A nossa liberdade seria o quê? Seria ir contra Deus. E ele continua: sobre os demais artigos, papado, concílios, indulgências e outras tolices sem importância, poderia ser tolerada a ligeireza e a necessidade do Papa e seus sequazes. Mas aqui, está falando na inexistência do livre-arbítrio, encontra-se o ponto melhor e a mais importante de toda a minha doutrina. O que é principal para Lutero? Para Lutero é principal que nós não somos livres. Agora, imediatamente alguém pode perguntar: bom, é evidente que nós temos liberdade, é evidente que todos nós viemos aqui porque nós somos livres. E Lutero é um homem inteligente. Como ele concebe a liberdade? É interessante que no De Servo Arbítrio ele diz assim: se não queremos omitir totalmente essa palavra, coisa que seria o mais seguro e religiosíssimo, eu fiz aqui a tradução, está em latim, a tradução, acho que é razoável. Pelo menos ensinemos a usá-la de boa fé, de modo que não se conceda ao homem livre-arbítrio apenas da coisa que lhe seja inferior, não respeito a coisa que lhe seja superior. Ele diz assim, isto é, que saiba que em suas faculdades e posses tem direito de usar, fazer, omitir conforme seu capricho, para o livre-arbítrio, ainda que isso mesmo esteja regido pelo livre-arbítrio de Deus. No demais, com respeito a Deus, ou nas coisas que se referem à salvação ou condenação, não tem livre-arbítrio, mas está submetido, escravo, ou da vontade de Deus, ou da vontade de Satanás. É interessante que, no latim, o original, como eu vou dizer para vocês, é muito forte que ele diz: ius utendi, ius facendi, ius omitendi. Quer dizer, é o uso, o direito de usar, o direito de fazer. Ou seja, Lutero, ele concebe a liberdade como domínio. Então a gente entende porque ele não pode conceber que o homem seja livre. Por quê? Porque se o homem é livre, Deus não é onipotente. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema para Lutero. Essa falsa, a meu ver, tudo que eu vou falando aqui, a meu ver, essa falsa antítese vai influir muito mais do que parece
no pensamento posterior. Por quê? Porque, veja, Lutero é um homem que tem um drama. Mas Lutero é um homem religioso. É interessante, quando o Papa Bento ele quis que se fizesse todo esse estudo, esse ano, nos 500 anos, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, é que Lutero procura Deus. Num mundo em que já não se procura Deus, a gente sobretudo pensa no mundo europeu, o senhor conhece muito melhor que eu, certo? Não se fala de Deus. Então, o Lutero tem esse drama. Agora, o que acontece? Acontece que Lutero, ele acaba colocando uma disjuntiva. Liberdade de Deus ou liberdade do homem. É interessante, eu não vou ler aqui, mas vou dar tempo, eu só termino. Ele faz a disjuntiva entre fé e razão. E nesse particular acontece uma coisa que é perigosa. Lutero apresenta dois caminhos, ou a fé ou a razão. Lutero vai pela fé, porque é um homem reto, é um homem que busca a Deus. Mas, sem querer, contra toda a sua vontade, ele prepara o caminho para que aquilo que vem adiante coloque a disjuntiva fé ou razão. É interessante. É interessante a gente pensar que eu gosto muito de ver um ponto de fechamento disso numa encíclica que é maravilhosa, independente do credo religioso, que é aquela encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II. E ele fala o quê? Ele fala que a fé e a razão são como duas asas, é logo no início da encíclica, que nos fazem erguermos. Então, eu acho que todo o diálogo ecumênico, ele deve estar centrado na busca desse conceito de liberdade. E, na verdade, é o conceito de justificação diante de Deus. Posso dar uma palavrinha mais? Mais uma palavrinha. É interessante que onde a gente tem um diálogo ecumênico, agora mesmo, nesse momento, nesse ano 2017, é na Finlândia. Na Finlândia há um movimento ecumênico muito rico e muito profícuo. Mais ou menos como o professor Jean nos dizia, tem havido encontros de teólogos protestantes, luteranos em geral, porque a Finlândia acho que é 98% luterano. Encontros de luteranos e católicos, exatamente para encontrar esse ponto, o ponto da liberdade, o ponto da justificação, encontrar o que exatamente Lutero queria dizer. E o interessante é que se vai tendo sucesso. Sucesso significa o quê? Talvez até 2517. E termino agora assim com uma história brevíssima, que eu achei muito interessante, de um padre lá da Finlândia. Eu acho que na Finlândia inteira são 20 padres, pouquíssimos padres. E ele contava, ele tem um grande amigo que é luterano e tem uma inquietação em relação ao que para os católicos é a Eucaristia. E ele contava que ele esteve na casa desse pastor, e quando chegou o dia seguinte ele quis celebrar a missa. Então ele pediu para o pastor: eu poderia celebrar a missa? E o pastor falou, com toda certeza. Não só dispôs uma sala, uma mesa, como inclusive fez questão de assistir à missa e responder à missa. E quando terminou aquela celebração, que ele celebrou privadamente, esse padre católico disse para o pastor: pastor, eu queria agradecer ao senhor por o senhor ter tido essa delicadeza de permitir que eu celebrasse a missa. Ele falou: não, eu que quero agradecer ao senhor por ter tido a delicadeza de ter trazido o nosso Senhor Jesus Cristo nessa casa. Então, eu acho que há um momento que é muito bonito. Eu não sei se até 2517 as coisas virão, mas eu acho que nós podemos esperar bastante. Nós estamos vendo aí momentos muito ricos, com ideias muito interessantes, desde a justificação. Desde a justificação, que é paulina, é augustiniana e é também luterana.